Lá em casa tinha uma galinha, lá em casa tinha uma galinha, galinha com os pintinhos, piu, pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu. Olá, caríssimos ouvintes, caríssimas ouvintes, eu sou Gabriel João. Eu sou Vitória Júlia. E estamos começando mais um Pet Story! Um podcast animal. Bem, hoje nós temos aqui uma história incrível que a gente recebeu de @DogLove2009. Um beijo pra você, DogLove! DogLove conta pra gente a história de Spike, Billy e Filó. 3 irmãos vira-latas que viviam nas ruas de uma grande cidade. Um dia, o Billy, que era o irmão do meio, ele sempre sonhava assim, em sair daquela situação. Mas os outros 2 irmãos acreditavam que eles estavam condenados a viver daquela maneira para sempre. Até que um dia, depois de Billy insistir muito, os seus irmãos se convenceram a deixar o lixão e encontrar um lugar melhor. Mas, queridos ouvintes, a vida não é um mar de rosas. Não demorou muito e eles entraram no açougue e deram de cara com quem? Com o açougueiro, que expulsou eles de lá com bastante empolgação. Vaza. Billy estava sempre otimista, mas acontece que, na verdade, eles estavam sendo cada vez mais rejeitados em todos os lugares. Até que um certo dia aconteceu o inesperado. Eles foram enfim adotados. Havia enfim uma luz no fim do túnel. Mas Spike sempre dizia que às vezes a luz no fim do túnel é um trem vindo em alta velocidade para te atropelar. O trem, nesse caso, foi o preconceito que eles sofreram quando chegaram na casa. Pois lá haviam outros animais, mas nenhum cachorro vira-lata. Eles precisaram permanecer bastante unidos para enfrentar aquela situação. Até que um dia eles estavam lá, numa boa, aí entraram ladrões na casa. Foram logo pegando os animais assim mais caros, até uma gatinha assim à mesa. Os 3 irmãos, Spike, Billy e Filó, vieram latindo e botaram os bandidos para correr. Depois dessa confusão, os animais tiveram que pedir desculpa para os guardiões Filó, Billy e Spike. E o preconceito foi para o espaço. É isso aí, minha gente! E assim termina mais um episódio do nosso Pet Story. Um podcast animal. Até o próximo episódio, pessoal! Tchau, tchau! Preconceito foi para o espaço. Quem dera que fosse assim de verdade, tão fácil. Quem dera.
Jolie era o nome da garota que aprisionava o tempo por medo de perdê-lo. E um dia qualquer de verão, numa praia do Rio de Janeiro, mais chique, vai, numa praia na Bahia, um pouco mais chique, numa praia na Califórnia, havia uma menina tentando aproveitar as suas curtas férias. A brisa do mar enchia aquela criança de leveza, parecia que seus pensamentos eram nuvens de algodão doce. Era lindo o céu, e ela sentia uma necessidade enorme de registrar esse momento tão precioso com a sua velha maquininha. As ondas douradas, iluminadas pelo sol e beliscados por pássaros. Ai, aquela cena não podia ser mais mágica. Então, levantou a sua câmera e antes de dar o último clique... Jolie, hora do jantar. Vem comer agora. Aí vocês já sabem, né? Comer, escovar o dente, ser útil de novo, ser útil outra vez. Ler, se distrair e... já acabou. Tá vendo só? Já acabou o dia. Era tarde quando sentiu falta de algo. Algo que mais cedo não tinha registrado. Percebeu que não ia conseguir dormir sem isso, então pegou a sua câmera e foi em direção àquela praia. Maravilhada com o que estava acontecendo diante dela, ela se aproximou do mar e notou que algo estava diferente. Que frio! Ela parou por um instante, olhou para a lua olhou para ela e ela pensou: já sei que a culpada disso tudo deve ser você, sua estrela brilhante. E sentiu a água gélida acariciando seus pés. Que frio! A única coisa que podia brilhar mais do que a lua naquele momento eram seus olhos, brilhantes de frio, quer dizer, encantados com aquele momento tão lindo. Então compreendeu que não adiantaria nada tentar capturar cada segundo do tempo, pois o que tornava cada momento único era a sua singularidade, e o instante era apenas um instante. Sua memória mais preciosa seria guardada e registrada apenas dentro de si. Todo mundo já ouviu falar do gênio da lâmpada, né? Isso todo mundo conhece. O que pouca gente conhece é o gênio do colar. Era uma vez um menino chamado Lucas, que morava lá pro lado do Mato Grosso do Sul. Quando um dia ele estava voltando da escola, ele deu um tropicão numa pedra, quando foi ver, era um colar. Um colar bonito, que ele nunca tinha visto igual. Resolveu levar para casa. Chegou, lavou bem direitinho e assim que ele viu o colar novinho em folha, resolveu pendurar no pescoço. No exato momento que pendurou, apareceu um gênio. Não era o gênio da lâmpada, gente. O gênio do colar, que igual o da lâmpada, concedeu a ele 3 desejos. A diferença desse gênio é que para cada desejo tinha uma consequência. O primeiro desejo de Lucas foi ter muito dinheiro para comprar o quanto de doce ele quisesse. Seu desejo é uma ordem. A consequência é que no dia seguinte ele acordou cheinho de cárie e com uma baita de uma dor de dente. É claro que Lucas não gostou nada daquilo e decidiu gastar o seu segundo desejo: ter os seus dentes saudáveis de volta. Seu desejo é uma ordem. Lucas teve até os seus dentes de volta, mas a consequência dessa vez é que eles voltaram no formato da dentadura da sua avó. Lucas ficou horrorizado e desejou imediatamente gastar o seu último desejo: fazer com que aquele gênio desaparecesse e tudo voltasse ao normal. Seu desejo é uma ordem. Tudo voltasse ao normal. Normal para quem? Como para cada pedido tinha uma consequência, o que aconteceu dessa vez é que os dois trocaram de lugar. Lucas foi parar dentro do colar e o gênio solto, livre, no lugar de Lucas.
agora sim levava uma vida normal. Eita lasqueira! Procurando aqui já. Uma série? É, pra gente ver. Tem aquela que o João falou que é boa. Qual? Aquela do... Aquela do anjo? Ah, não, do anjo é outra, né? Qual? Como é que é o nome? Vê se você acha aqui. Deixa eu botar aqui, peraí. Essa do anjo é legal mesmo. Acho que é Antigo Anjo. Não. É... Falso Anjo. Falso Anjo. Aqui, achei. Achou? Pera, deixa eu só ler o release aqui dela. Peraí. Há muito tempo, uma moça morava numa rua muito acabada, com asfalto desgastado. Na rua de trás tinha um homem rico, lindo. O homem parecia um anjo de tão lindo, e a moça tinha uma certa obsessão por ele. Por isso, queria ser a dona da rua para consertá-lo e assim chamar a atenção do homem. Essa série é baseada naquela música. Ah, é? Na cantiga. Como é o nome? Se essa rua fosse minha. Eu vi essa série, agora que eu tô lembrando. É muito legal. Tanto que o nome da rua que morava, o falso anjo, era Solidão da Morte. E nessa rua ele era tipo dono da rua, assim. Sim. E quem não obedecesse ele tinha a cabeça cortada, cara. Ele mandava cortar a cabeça. Sinistro. Gente, mas foi a moça então, porque na música a moça enche a rua de pedrinha de brilhante, isso. É ela que enche. Ela põe as pedrinhas, então tem isso, tem essa cena, ela botando as pedrinhas de brilhante, e é dessa maneira que ela vai atraindo ele. Aí ele vai sem perceber, porque ele é fissurado, obcecado, ganancioso. Aí ele chega até a mulher, quando ele se dá conta, ele tá diante dela. Aí ela vai, abraça ele. Eu acho que eu vi essa cena no Instagram. Aí ela abraça ele tensa, e aí o cara não tá nem aí pra ela. Não, tá nem e ela, tipo assim, super amorosa, e ela começa a ficar com raiva, e começa a... Tem a cena que ela começa a empurrar ele, assim, contra a parede. Isso, deixa ele... Aí é nesse momento, assim, que ele vai ver que tá encurralado. Ela vê que ele não tá retribuindo o amor dela. E ela vai e arranca o coração dele, assim, de uma vez. E aí acaba o filme aí. Tá me zoando? Você me contou o fim da série? É. Não, você me contou o fim da série. Ué, mas é que nem a cantiga. Mas é igual a cantiga. Tá me zoando. Que roubou meu... É igual a cantiga. Não, arrancou meu coração. Você contou o fim da série. Mas não é assim, arrancou meu coração? Não, que roubou, Não, mas o robô é metafórico, entendeu? Eu não quero mais ver. Não quero mais ver. Cara, é igual a música. Não, você... Eu vou te mostrar a música. Deixa eu pegar o violão pra você ver. Canta aí, você sabe a música. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Passar. Aí a segunda estrofe, ó. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. É a terceira estrofe agora, que é a terceira, ó. Se eu roubei seu coração, tu roubaste o meu também. Agora que você vai ver, ó. Se eu roubei seu coração, é porque te quero bem. Tóxica. Tremendamente tóxica, Cirandinha, que eu gostava dessa. É tocada ainda, né? Em creche, assim, ainda toca. Não quero mais ver o anjo aí falso. As crianças querem um anjo para se chamar de seu.
meu nome é Komashio Tsago. Eu tô no ano de 2023 e eu sou uma mulher de 24 anos. Trabalho em uma cafeteria tipo Cat Coffee, em Yokohama, e moro sozinha no meu apartamento. Um dia eu tava limpando uma mesa quando eu vi uma cliente dizer para sua filha enquanto comia: "Vou trabalhar. Vou confiar em você sozinho em casa." Foi quando me veio na memória um antigo trauma. No ano de 2015, eu tinha 16 anos e minha mãe precisava trabalhar, então ela me deixou sozinha em casa pela primeira vez. Ela disse que eu já estava grandinha. Minha mãe foi trabalhar enquanto eu estudava em casa. Tava silêncio em casa. O som da chuva batia na janela e ficava cada vez mais forte. Eu já tinha terminado meu trabalho de casa e estava lendo um livro na minha cama, de frente para a televisão. Depois de um tempo, desliguei a TV e fui até a cozinha. Fiz um sanduíche. Quando ia sentar para comer, eu ouvi um barulho vindo do meu quarto. Eu fui até lá e encontrei um bilhete onde estava escrito: "Você é tão tola." Logo senti um cheiro de queimado e vi uma coisa luminosa pela frestinha da porta do meu quarto. Era fogo. Corri e vi meu ex, Takoshi. Entrei em desespero. Corri muito para me salvar porque a casa estava pegando fogo. Eu consegui sair, mas quando eu olhei para a janela do meu quarto, eu vi o sorriso dele, insano, enquanto cheirava minhas roupas e ele queimava. Eu não tenho lembranças de quando eu era criança. Meu nome é Harry. E profissionalmente eu era conhecido como K. Isso mesmo, apenas a letra K. Eu trabalhava na OFC, Organização Federativa de Caça. É importante que vocês saibam que no nosso tempo, como é que eu posso dizer? Nós nos misturamos às máquinas. Um dia minha chefe me mandou atrás das pistas de uma criança humana. Como assim criança humana? Você tá falando de uma criança que saiu de uma mulher? Você pode estar estranhando o que eu tô falando. Mas quando eu disse que nós humanos nos misturamos às máquinas, eu não estava brincando. Nós vivemos num tempo onde os humanos, se é que podemos chamá-los assim, são humanoides, com pedaços de máquina misturados aos corpos humanos. Bem, eu obedeci a ordem da minha chefe e fui a um local longe da cidade em busca da tal criança. O que eu não esperava é que quando eu cheguei no local, eu acabei me deparando com vagas lembranças. Aí eu fui ligando os pontos, até que eu percebi. Eu era criança. Eu. Aquelas lembranças foram vividas por mim. De repente minha chefe liga dizendo que eu tinha que voltar com urgência para a sede da OFC. Eu não voltei mais. Então eu era criança. Humano. Eu que passei minha vida matando humanos inocentes. Eu precisava fugir logo dali. Então eu fui até minha casa, peguei o que eu precisava, botei dentro do carro e parti o mais rápido, para bem longe dali. Então meu carro começou a tomar um monte de tiro, rolou e caiu num lugar, tipo um lixão, um lugar cheio de lixo. Pessoas mascaradas vieram na minha direção e aí eu não pude mais resistir. Quando eu acordei eu estava deitado numa cama, num local estranho. Eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido quando veio na minha direção uma mulher. Ela tirou a máscara e disse que era minha mãe. Minha mãe. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu senti algo que... uma emoção. Eu nunca tinha sentido isso antes. Foi então que eu descobri que eu tinha sido resgatado por uma organização que se rebelara contra a OFC por matar humanos. A minha mãe era líder dos rebeldes. Eles tinham um exército enorme e tinham uma civilização sendo reconstruída.
Em uma floresta existiam duas entidades, vida e morte. A vida era um ser astuto, sábio, pequeno. Qualquer um que visse pensaria que era uma raposa traiçoeira. Bem diferente da morte, que tinha a aparência de uma criança ingênua, com um casaco grande de penas e no rosto um crânio de um animal não identificado. Um dia, passou na frente da morte um coelho. E aí ela foi tocar nele. Quando ela tocou, ela percebeu que a sua vida foi inteira embora, assim, ó, como um vento. A morte, arrependida do que fez, resolveu cavar um buraco para enterrar o pequeno animal. Mas quando ela ia enterrar, ela percebeu que uma raposa passou e pegou o coelho pela boca e foi embora. Então a morte achou aquilo estranho e resolveu ir atrás da raposa. E foi assim que a morte passou a observar de longe a raposa, que cuidava dos seus 5 filhotes de forma muito gentil. Mas ela não queria se aproximar, ela não queria tocar porque ela tinha medo de acabar com as suas vidas. Em mais uma das suas caçadas em família, morte os seguiu. Tudo ia conforme planejado, quando de repente um som alto pôde ser ouvido. Um dos filhotes estava caído no chão, sem respirar. A morte havia chegado perto demais, assustando a todos sem querer. A morte então foi abraçar a raposa-mãe, mas antes que pudesse concluir o abraço, ela viu que a vida da raposa tinha sido sugada. Então ela ficou ali, esperando que a raposa despertasse. Os filhotes da raposa permaneceram ao lado da morte até que ela aceitasse o que tinha acontecido. Quando isso aconteceu, ela saiu a vagar, sozinha, como sempre esteve. E a gente vai fazer repetir atenção. O que você tá falando, palhaço? Hã? Fala normal, gente. Não, tô falando normal. Você tem que falar normal. Tá? Beleza? Legal, produção? Produção, como é que tá? Legal? Eu começo então. Não, deixa que eu comece. Deixa eu começar. Deixa eu ver. Tá, então vai assim. Tá. Não, segura pra mim então. Não. Então, calma aí. Então vai indo, cadê? Tá bom, chega. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o tempo. Dizem que o tempo cura tudo, mas será mesmo? Ou talvez o tempo traga mais dúvidas, angústias e incertezas. Uma coisa temos que concordar. No fim das contas, tudo vira memória. As coisas boas e as coisas nem tão boas assim. Devemos viver sem medo de julgamentos, para que no fim das contas as memórias não sejam só lembradas e sim sentidas. Enquanto a dura lei do tempo leva a vida embora. Como a brisa, a memória traz de volta o que realmente importa. Nossa, até poetizei. E por falar em poesia, a história que a gente traz para vocês hoje é a cura do tempo. Elise era uma garota como eu, viciada em livros, fotografias e arte. Estava no seu quarto e, como de costume, foi até a sacada. Ela observava a lua e lembrava das memórias de sua vida, memórias de vida bem vivida, sabe? Até que veio em sua mente a lembrança daquele dia. Era um dia não muito agradável para Elise, embora ela estivesse ao lado da sua melhor amiga, Rita. Rita era aquele tipo de pessoa que estava sempre bem, sabe aquele tipo de pessoa que não perde o seu brilho? Um dia, Elise decidiu perguntar para Rita qual era o seu segredo. Rita então olhou para Elise e revelou seu segredo. Disse que sempre que passava por alguma situação ruim na sua vida,
ela lembrava das situações boas, das coisas maravilhosas que ela já viveu e tentava não dar tanta importância para aquele acontecimento daquele momento, se é que você me entende. No dia seguinte, Elise aprontou-se, pegou seu carro e foi em direção ao lugar em que ela costumava se encontrar com Rita. Chegando lá, ela leu em sua lápide: as memórias mais bonitas ficarão guardadas para sempre nos cantos mais calmos e profundos do coração. Eu vou chamar os comerciais e já voltamos, não sai daí! Zaira foi conhecer o zoológico, até que chegou na parte dos animais selvagens. O comportamento dele estava um pouco estranho. Então, ela olhou para um leão que estava atentamente olhando para ela. Até que chegou o dono do zoológico. Todos os animais olharam para ele com raiva e começaram a bater nos vidros. O primeiro a quebrar o vidro da jaula foi o macaco. E depois, logo em seguida, os leões. Zaira ficou paralisada. Fechou os olhos e sentiu como se estivesse sendo levada, carregada. Quando ela abriu os olhos, viu um leão. Ela percebeu que era o mesmo que a observava anteriormente, lembra? Vem comigo aqui, vem comigo aqui no furo de reportagem. O leão levou Zaira para uma toca. E a toca era o estoque de comidas. Ainda bem, Zaira estava salva. Mas lá de dentro, Zaira percebeu que havia uma revolução dos bichos do lado de fora. Então, com medo, Zaira ficou ali na toca. Só que um dia a comida acabou, pessoal. A comida acabou. Zaira percebeu que se continuasse ali, sua vida corria risco. Ela tinha que sair da toca. Mas não foi simples. Porque com o tempo, o mato cresceu na porta. Então, com certa dificuldade, também com medo, Zaira foi tirando o mato, foi abrindo o caminho, até que ela conseguiu sair. E o leão também. Foca aqui em mim. Pessoal, as plantas cobriram todas as casas, os prédios, árvore invadindo a rua, carro quebrado, os animais livres daquilo que eles chamam agora de nova cidade. Isso mesmo, pessoal. A revolução dos bichos chegou! Zaira percebeu que nesses anos que passou na toca, tudo que ela mais queria mesmo era a sua liberdade. E foi assim que ela entendeu a revolução dos bichos. Tchau! Eu sou o leão, eu sou um boladão. Agora eu quero ir embora lá para Lisboa. E aí, gente? Vou falar pra vocês. Aprendi um jogo lá na escola. E lá vem ele com o TikTok, Gabriel. Deixa ele falar. Qual é a da vez? Vou falar pra vocês. Isso aqui a gente tem que ir pra um parque. Bora, levanta. Pro parque? Aham. Vamos? Não, vamos lá. Na época da escravidão, quando chegava a noite, os escravizados eram divididos em duas grandes salas e eram obrigados a dormir num chão gelado. Até que, um dia, de noite, um prisioneiro ficou sem sono e ele não queria ficar acordado sozinho. Então ele chamou os colegas para ficarem acordados com ele até o sono bater. Eles não tinham muito o que fazer, porque a desigualdade e o autoritarismo eram tão grandes que os escravizados não tinham direito nenhum de cantar, dançar ou brincar. Até que um dia, na verdade uma noite, surgiu um dos prisioneiros, aquele que não conseguia dormir direito, lembram? Ele que inventou uma brincadeira para sair do tédio e ele deu o nome dela de Caxangá. Uma noite chuvosa, os prisioneiros fizeram o de sempre. Esperaram os guardas cochilarem e começaram a brincadeira.
O problema é que um dos guardas tinha um sono leve. Ele acordou e discretamente saiu para chamar o chefe. Quando o chefe soube, ficou furioso e decidiu dar uma punição severa, mandando que todos que participaram do jogo ficassem na chuva e no frio, por tempo indeterminado. Alguns conseguiram escapar daquele castigo, fugindo para bem longe, para os quilombos, e até constituíram famílias. No entanto, a maioria não teve a mesma sorte. Mas até hoje, a brincadeira existe no Brasil todo como memória de resistência de um povo. Negro de Angola jogava caxangá, tira a bota, deixa os abelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Negro de Moçambique jogava caxangá, tira a bota, deixa os abelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Negro da Nigéria jogava caxangá, tira a bota, deixa os abelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.